Ó, bom dia, novamente. Vamos aí à parte física 2, né? Frente B. E nessa parte aqui a gente vai dar continuidade ao estudo das escalas termométricas que nós vimos na aula anterior. E aí eu tinha definido na aula anterior como que é feita a criação de uma escala termométrica. Da aula anterior, acho que a Bia que chegou a ficar com dúvida, né, na parte da relação que eu fiz. Só fazendo uma breve revisão do que eu fiz na última aula, a gente tinha um recipiente contendo água e gelo em equilíbrio, uma certa pressão, né? E aí, nesse recipiente, a gente colocou um termômetro, e desse recipiente, o que a gente fez? A gente colocou um bico de Bucin, que é esse cara aqui, fornecemos energia a esse cara, esse recipiente, e a gente elevou essa temperatura contendo água ou líquido e vapor em equilíbrio. Eu chamei aqui, por conveniência, essa temperatura de θg e essa temperatura de θv. Se você quiser chamar de T maiúsculo G e T minúsculo, desculpe, T maiúsculo V, pode também, tá? Que é uma questão de notação. Você pode chamar essa temperatura de θ ou de T maiúsculo. Aí eu fiz aqui essa escala, ó, vocês estão vendo aqui à direita do quadro. Essa escala aqui eu relacionei o seguinte, eu relacionei a coluna de mercúrio, que é esse cara aqui, esse mercúrio, supondo que esse líquido seja mercúrio, eu relacionei a coluna desse mercúrio, a altura dele, com a variação de temperatura. Por exemplo, eu peguei aqui, nessa situação aqui, que eu tenho temperatura θg, esse mercúrio acusa uma altura Hg. Quando eu tenho uma temperatura θv, essa altura de mercúrio vai acusar uma altura HV. E aí eu posso pegar uma outra temperatura como referência, tá? Isso aqui foi só uma referência que eu adotei, uma temperatura θ qualquer. Esse mercúrio vai acusar uma coluna, uma altura H. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aqui uma semelhança. A gente pode partir de uma semelhança para obter relação entre essa variação de temperatura com a variação de altura, coluna de mercúrio. Eu escrevi esse cara aqui, eu representei essa variação aqui graficamente, que é muito importante a gente conseguir analisar gráficos, e aí essa relação foi uma relação linear. Só para a gente fazer essa análise aqui, essa análise vai ter que ser uma análise linear. Se você quiser criar a tua própria escala, você deve criar essa escala com base numa relação linear dessa forma aqui. Beleza? Beleza. Sim, beleza. Bom, então fazendo aqui a análise, né, fazendo a relação, a gente pode obter o seguinte, ó. Essa reta aqui que eu obtive, essa relação linear, eu posso ligá-la da seguinte forma. Eu tenho aqui uma altura HV e HG, que é a diferença desses caras, esse pedaço aqui, ó. Isso aqui é HV menos HG, esse pedaço vale esse tanto, né? Porque HG é isso tudo aqui de baixo, HV é isso tudo aqui de cima até aqui embaixo, mas quando eu tiro o HG, eu vou obter só esse pedaço aqui, ó. Então, esse é o tamanho desse primeiro segmento aqui na vertical. Esse segmento pequenininho aqui, ó, ele vai ser o tamanho, vai ser a diferença H menos o HG. Por que H menos o HG? Se vocês perceberem, o meu H, ele é isso tudo aqui, ó. Ele é isso tudo aqui, ó. Quando eu faço isso tudo e tiro o tamanho HG, que é esse cara aqui, eu vou obter esse tamanho aqui, esse pedaço aqui. Percebam que aqui eu estou criando relações, a gente vai ter aqui triângulos, e a gente pode usar semelhanças de triângulos para obter essas relações. Da mesma forma, eu obtive aqui, ó, o tamanho dos pedaços aqui os tamanhos na horizontal, né? Esse pedaço aqui maior vai ser o HV, o θV menos o θG, que é esse triângulo maior. Do triângulo pequenininho que eu gerei aqui, eu vou chamar de triângulo 2, esse tamanho aqui em verde
vai ser θ menos θg. Daí, fazendo as semelhanças de triângulo, da semelhança a gente tem que a gente faz triângulo grande, o segmento do triângulo grande sobre o segmento do triângulo pequeno, a gente vai fazer o seguinte, ó. O lado do meu triângulo grande aqui, eu posso pegar primeiro esse lado aqui. A gente vai pegar o lado na vertical, né? Essa diferença, HV menos HG. Esse cara aqui é o lado do triângulo grande sobre H menos Hzinho, HG. Esse lado aqui é o lado do triângulo pequeno. Igual. Agora eu pego na horizontal. A variação maior, né, que foi θV menos θG, aqui em cima, sobre a variação menor, que é θ menos θG. Daí a gente obtém essa relação aqui, né, direta. Lembrando que à esquerda da igualdade nós temos todo mundo que tem unidade de metro, centímetro, afinal, unidade de comprimento. E à direita da igualdade a gente tem todo mundo que tem unidade de temperatura. Pode ser graus Celsius, Fahrenheit, não importa. A gente tem que saber que de um lado a gente coloca coisas que têm uma dimensão, uma unidade, e do outro da igualdade, coisas que têm outra unidade. E agora eu posso relacionar esses caras aqui como sendo a altura, ela varia com relação à temperatura. Então aqui eu posso definir que a altura é uma função de temperatura. Então a gente define que H é um F de θ. Difícil? Não, de boa. Boa. Você entendeu, Bia? Você tinha me perguntado. Entendi. Rodrigo, você vai falar hoje do zero absoluto ou você falou na aula passada? Não entendi. Desculpa, eu não consegui te ouvir. Você vai, tipo, sobre o zero absoluto hoje ou você falou na aula passada Não, que eu vou não falar lembro? hoje. Não, vou falar hoje. Ah, Vou tá. falar hoje. A gente vai entrar nas escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin hoje. E é justamente isso que nós vamos fazer agora. Bom, o que seria essas escalas aqui? Como eu disse na última aula, na Idade Média tinha relatos de pelo menos 300 escalas espalhadas pelo mundo. E hoje nós temos aí mais ou menos 30 escalas. Nós temos aqui as três mais usadas, que vai ser a escala Celsius, que é o Fahrenheit, mas aí nós temos ainda essa quantidade de escalas. Para a gente universalizar, né, para a gente colocar facilitar a comercialização, a gente vai usar essas três escalas aqui, que é o Celsius, Fahrenheit e o Kelvin. Primeira coisa, como surgiu a escala Celsius? Vamos discutir um pouquinho do surgimento delas. A escala Celsius é a escala que ela foi feita num experimento que ele é mais fácil de se fazer hoje em dia, um experimento de fácil acesso. O que Celsius fez? Ele pegou um recipiente contendo água e gelo em equilíbrio. Esse recipiente ele colocou um termômetro de mercúrio, e nesse termômetro de mercúrio, ele anotou lá a coluna de mercúrio, e ele falou que essa temperatura aqui é a temperatura de 0 graus centígrados, que antes ele usava a escala em graus centígrados. Daí ele pegou um outro recipiente contendo água e vapor em equilíbrio, colocou o mesmo termômetro, e aí ele anotou aqui na escala a coluna de mercúrio e pegou como referência 100 graus centígrados. Ou seja, a escala Celsius ela vai variar de 0 a 100 graus Celsius, ou seja, ela tem uma variação de 100 graus. Se a gente observar esse cara aqui, colocando numa escala, né, igual a gente fez lá quando a gente analisou a criação de uma escala, a gente pode colocar aqui o 0 graus Celsius, os 100 graus Celsius e, sei lá, tem uma temperatura θC de graus Celsius. Lembrando que antes usava-se o grau centígrado, que hoje a gente usa o grau Celsius. Esse experimento aqui, como eu disse, ele é um experimento fácil de ser realizado a nível do mar, uma pressão de 1 atm. Então, é por isso que nós usamos a temperatura grau Celsius. Beleza? Dúvidas? Não. Não?
Beleza. Aí veio esse cara aqui, ele fez o seguinte experimento. Esse aqui foi o Fahrenheit, ele fez um experimento com variação de temperatura, só que ele pegou como referência materiais diferentes. Igual o Celsius pegou lá um recipiente contendo água e gelo em equilíbrio e depois água e vapor em equilíbrio. O que o Fahrenheit fez? Ele pegou como referência, olha só que bizarro, ele pegou uma solução, essa solução continha água, gelo e sal, e aí a temperatura dessa solução ele analisou como sendo 0 graus Fahrenheit. E há contexto na história, pessoal, que relatam que Fahrenheit ele não sabia ao certo a quantidade de sal nessa solução, então nem ele sabia. Mas enfim, ele colocou água, gelo e sal, e aí ele anotou uma escala de 0 graus Fahrenheit, e ele pegou 100 graus Fahrenheit como referência o corpo humano. A relação de temperatura dele foi essa. Ah, Rodrigo, mas essa escala Fahrenheit está errada, porque eu já vi lá o 32 graus, né, Fahrenheit e os 212 graus Fahrenheit. Então, o que seria esse 32 e esse 212? Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Esse 32 e esses 212 graus Fahrenheit é a variação da escala Fahrenheit com relação à escala Celsius. Então, se eu comparo a escala Celsius com a escala Fahrenheit, a gente vai obter essa relação aqui, ó. A gente vai obter essa variação aqui, em que o 0, né, seria o 32 graus Fahrenheit e o 100 seria o 212. Tranquilos? Mas a escala criada por ele foi essa aqui, ó. 0 graus Celsius, desculpa, 0 graus Fahrenheit e 100 graus Fahrenheit. Tranquilos? Sim. Difícil não, né? Uhum. Beleza, aí veio esse cara aqui e falou, pô, vou fazer um experimento diferente. Eu vou analisar a uma certa temperatura como varia o volume de um certo gás. Aí o que ele fez? Ele colocou um recipiente contendo um gás e ele foi variando essa temperatura. Na nossa aula lá de análise de escalas ou criação de escalas, nós vimos que nós podemos usar os gases também para pegar como referência variação de temperatura. O que o Kelvin fez? Ele pegou um recipiente contendo um gás, ele variou a temperatura e, de acordo com essa variação, ele montou o seguinte gráfico. Olha só o que ele fez. A relação, lembrando aqui que a relação ela foi uma relação linear. E aí ele definiu o seguinte, ó, que quando ele tem, aqui o zero absoluto, né, Bia? Quando ele tem um gás a um certo volume V, ele adotou esse volume como sendo aqui, como sendo uma temperatura θ qualquer, tá? Não vamos pegar aqui graus Celsius, não. Vamos pegar uma temperatura θ qualquer. Não sei por que graus Celsius ali. Há um certo... Quando esse gás está a uma temperatura inicial, que é o zero absoluto, esse gás vai apresentar um certo volume V. Se ele eleva essa temperatura para 273 graus Celsius, ele observa que o volume ele aumenta em uma unidade, ele vai dobrar. Ele tinha aqui um volume inicial V, ele passou a ter um volume 2V. Agora, o que ele observou? Que se ele dobra essa temperatura aqui, ele dobrar essa temperatura, o volume vai aumentar em mais uma unidade. Ó. Ele passa a ser 3V. Então, antes ele tinha uma temperatura inicial, que é o zero absoluto. Ele tinha um volume V. Daí, ele aumentando a temperatura, ele obteve um volume 2V. Dobrando a temperatura, ele teve um volume 3V. Ah, mas e o que acontece? Olha só, se ele tivesse uma temperatura abaixo de zero, por que a gente chama esse zero absoluto? Porque quando ele reduz essa temperatura abaixo de zero, o volume automaticamente irá reduzir.
Então, se ele reduz essa temperatura a uma certa quantidade em que essa temperatura vai ser um valor abaixo de zero, esse gás deixa de ter um certo volume. Então, aqui nós temos, de acordo com a escala Kelvin, o zero absoluto. O que seria o zero absoluto? Seria o valor mínimo para você ter esse certo volume de gás aqui. Entenderam? Sim. Sim. Bia. Posso seguir? Pode. Aí deixa eu só dar uma olhadinha no chat aqui que alguém mandou alguma coisa. Tá meio lento aqui, não sei por que esse cara... Vamos lá. Beleza, Bia. Obrigado, Maria. Bom, então seguindo a gente pode relacionar esses caras. E aqui, pessoal, a variação de temperatura na escala Kelvin, vocês vão ver que ela tem a mesma variação na escala Celsius. Só que o zero absoluto, ele é um valor diferente, né? A gente tem aí na escala Celsius zero como sendo zero, e na escala Kelvin o nosso zero vai ser o 273. Então, em relacionando essas escalas, nós podemos ter o seguinte, olha só, aqui eu estou pegando as escalas, as variações na escala Celsius, desculpa, na escala Fahrenheit, na escala Kelvin, com relação à escala Celsius. Por isso que aqui apareceu 212 e 32 graus Fahrenheit. E aí, olha só o que a gente pode fazer. Pode relacionar o seguinte, ó. O zero na escala Celsius vai ser 32 na escala Fahrenheit, 273 na escala Kelvin. E o 100 graus Celsius vai ser 212 na escala Fahrenheit e 373 na escala Kelvin. Posso pegar aqui uma temperatura, sei lá, qualquer, né, uma temperatura θ aqui no meio, e aí essa temperatura θ aqui no meio vai ter a mesma, o mesmo parâmetro, né, o mesmo valor de referência na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. Pessoal, observando aqui a escala Celsius com a escala Kelvin, a escala Celsius, ela varia, tem uma variação de 100 graus. A escala Kelvin, ela também vai ter uma variação de 100 graus. Percebam que, se eu faço 373 menos 273, a gente vai obter aqui uma variação de 100. E isso acontece também na escala Celsius. A gente pode obter aqui uma relação que ela é direta da escala Celsius para a escala Kelvin. Essa relação, pegando como referência também essas temperaturas θC, θF e θK, a gente pode estabelecer da seguinte forma, ó. Uma relação direta da escala Celsius com a escala Kelvin é que uma certa temperatura θK na escala Kelvin vai ser igual a essa temperatura na escala Celsius mais 273, que é esse cara aqui. Ah, não entendi. Ah, pega então o θ da escala Celsius sendo zero. Para o θ Celsius sendo zero, θC, eu vou ter 0 mais 273, eu vou obter esse cara aqui, ó. E quando o θC vale 100, a gente vai obter os 373. Então, essa relação é uma relação direta, não tem muito o que fazer aqui, não. Tem muito que inventar aqui, não. Tranquilos? Tranquilo. Sim. Então, é a primeira relação, vocês estão vendo essa aqui, ó. Transformação da escala Kelvin para a escala Celsius, ou da escala Celsius para a escala Kelvin. A gente pode relacionar também, da mesma maneira, a escala Celsius com a escala Fahrenheit. Mas aí, olha só, essa variação de temperatura na escala Celsius é diferente da variação de temperatura na escala Fahrenheit. Então, a gente tem que usar aquela questão de semelhança para a gente estabelecer relação entre eles. Olha só como que a gente pode fazer. Pegar aqui novamente, né, as escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Daí, eu vou pegar o seguinte.
Eu tenho aqui uma variação maior, que é de 100 graus Celsius na escala Celsius. Eu vou chamar esse cara de A, só por critério mesmo. Chamei essa variação de A. E essa variação menor aqui, que é a minha temperatura qualquer, na escala Celsius, eu vou chamar ela de B. Agora eu vou na escala Fahrenheit, eu vou chamar a variação máxima também, a maior variação de C e a menor variação de D. Agora eu posso relacionar esses caras. Como que a gente pode relacionar esses caras? A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer o todo da escala Celsius pelo pedaço da escala Celsius igual o todo da escala Fahrenheit pelo pedaço da escala Fahrenheit. Por que que eu fiz assim? Por que que eu não fiz A sobre C? Porque lembrando que aqui à esquerda da igualdade eu tenho que ter caras que têm a mesma unidade, então aqui eu vou ter todo mundo em graus Celsius, e à direita da igualdade eu tenho caras que têm a mesma unidade, que é a unidade grau Fahrenheit. Difícil? Não. Não. Agora eu só vou substituir quem A, B, C e D. O A não é a variação máxima aqui, a maior variação que nós temos, que é 100 menos 0? Vou pegar aqui no A, vou substituir 100 menos 0. B, não é essa variação aqui de θc com 0? Uma variação de uma temperatura qualquer por 0, que eu defini. Então, posso substituir aqui em B. E a mesma coisa vai acontecer isso na escala Fahrenheit. Então, a gente substitui nesses caras, ó, o tamanho A é 100 menos 0, o tamanho B é θc menos 0, o tamanho C é 212 menos 32, que é esse pedação aqui, ó, isso tudo aqui, e o tamanho D vai ser esse pedaço aqui, vai ser θf menos 32. Ó, 100 menos 0 é 100, θc menos 0 é o próprio θc. Aqui em cima a gente pode subtrair também, né? A gente vai ter 100 por θc igual a 180 por θf menos 32. Agora aqui é só brincar de matemática, né? Fazer manipulação algébrica. Como a gente tem duas frações, e entre elas a gente tem um sinal de igualdade, esse cara aqui é uma proporção, tem aqui uma regra de 3, né? Eu posso multiplicar esse com esse, e esse com esse. Para facilitar, a gente pode cortar aqui o 0 com 0, simplificando, olha só o que eu fiz aqui. Cortei esse 0 aqui com esse 0, ou na verdade eu dividi os dois lados por 10, né? Que tudo que eu faço de um lado eu posso fazer do outro lado. E aí simplifiquei por 2. 10 por 2 dá 5, 18 por 2 dá 9. E agora, fazendo a multiplicação cruzada, eu tenho 9 θc igual a 5, θf menos 32. E aí, passando 5 dividindo e 9 dividindo, a gente tem essa relação aqui, ó. Vocês veem nos livros de física, que a temperatura na escala Celsius dividido por 5 é igual à temperatura na escala Fahrenheit menos 32 por 9. Essa relação veio dessa definição aqui de cima. Essa relação é uma relação linear, tá? Toda relação que a gente estabelecer aqui tem que ser uma relação linear. E aí a gente consegue agora converter qualquer temperatura da escala Celsius para a escala Fahrenheit, dessa forma aqui. Difícil? Não. Não. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui o chat. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Maria Laura disse que não, beleza. Bia. Conseguiu entender? Tá de boa. De boa? Beleza. Aham. Agora, olha só. Como a gente obteve a relação de Celsius com Kelvin e Celsius com Fahrenheit, a gente pode obter também a relação de Celsius com Kelvin, direto. Né? Desculpa, Fahrenheit com Kelvin. Que é a única relação que eu não obtive ainda.
A gente pode ter, lá de início, a gente obteve relação de Kelvin para Celsius. O que a gente pode fazer? Eu só vou pegar esses 273 aqui, ó. Ele estava somando aqui do lado do grau Celsius. Eu vou passar para o grau Kelvin, subtraindo. Só troquei o sinal. E aí, qual que é o critério que eu vou usar aqui? O que que eu vou fazer para chegar na relação de Fahrenheit com Kelvin? Tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu posso fazer do outro também. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a direita da igualdade e a esquerda da igualdade por 1 sobre 5. Por que que eu vou fazer essa multiplicação? Porque quando eu multiplico a esquerda da igualdade por 1 sobre 5, eu vou obter graus Celsius por 5. E, fazendo a direita da igualdade essa multiplicação de 1 por 5, eu vou obter graus Kelvin menos 273 por 5. Só que nós vimos no quadro anterior quem é grau Celsius por 5 com relação a grau Fahrenheit. Nós vimos que o grau Celsius por 5 é o grau Fahrenheit menos 32 por 9. Então, olha só, se isso aqui, vou dar a cor da minha canetinha aqui, ó. Se isso aqui é igual a isso, esse cara aqui, e esse cara aqui também é igual a esse, então a gente pode falar que isso é igual a isso aqui. Graus Fahrenheit menos 32 por 9 vai ser igual a grau Kelvin menos 273 por 5. Então a gente obtém essa relação direta aí. Graus Fahrenheit menos 32 por 9 igual a graus Kelvin menos 273 por 5. Difícil? Não, de boa. Acho interessante fazer essas manipulações aqui, que aqui mostra as N possibilidades de manipular uma expressão que vocês têm. Podem fazer. Bom, então aí, fazendo agora a expressão geral das variações, né, das comparações de temperatura, das transformações, eu posso ter essa expressão aqui, que a gente obteve nos quadros anteriores. Se eu tenho a transformação de graus Celsius para Kelvin, eu posso desprezar essa fração aqui do meio e usar essa relação aqui direto. Ó. Despreza esse cara do meio e usa as frações dos extremos, né, das beiradas. Se eu quero transformar graus Celsius para grau Fahrenheit, eu desprezo a última relação e uso só essa aqui da frente. Ó. As duas aqui, as primeiras. É basicamente isso que vocês devem fazer. Bom, agora, uma outra coisa também que causa muita confusão aí no pessoal é a variação de temperatura com relação às escalas. Porque se eu falar que uma temperatura teve uma variação de 2 graus Celsius na escala Fahrenheit, essa variação não vai ser a mesma na escala Celsius. Por quê? Se vocês observarem, a variação na escala Celsius é diferente da variação na escala Fahrenheit. Então, vocês têm que tomar muito cuidado quando o exercício falar de variação das escalas, tá? Teve uma temperatura que teve uma variação na escala Celsius, qual vai ser a variação dessa temperatura na escala Fahrenheit? Então, aí eu não aconselho vocês usarem essa expressão aqui. Por quê? O que a gente tem que usar? A gente vai usar o seguinte, ó. Vou pegar a primeira variação aqui das escalas Celsius e Kelvin, que é mais direto, né? Todo mundo conseguiu ver aqui que a variação da escala Celsius é de 100 e da escala Kelvin também é de 100. Então, com relação à variação, vou definir aqui um delta θ C, escala Celsius, delta θ F para a escala Fahrenheit e delta θ K para a escala Kelvin. A variação da escala Kelvin é a mesma da escala Fahrenheit. Mentira, desculpa. A variação da escala Celsius é a mesma da escala Kelvin, pois eles têm a variação de 100. Então, a gente pode definir, sim, que a variação desses caras é a mesma. Já com relação à escala Fahrenheit, essas variações aqui são diferentes. Ó. Como que essa variação é diferente?
eu vou ter que a variação de temperatura na escala Fahrenheit vai ser igual a 1,8 variação da temperatura na escala Celsius. Como que você obteve esse resultado, Rodrigo? Olha só, eu fiz o seguinte. A variação na escala Celsius é 100. A variação na escala Fahrenheit, fazendo aqui 212 menos 32, vai ser igual a 180. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse 180 e dividi por 100. Obtive aqui 1,8. Então, por exemplo, se lá na escala Celsius eu tenho uma variação de 2 graus Celsius, aqui, uma variação qualquer de 2 graus Celsius, essa variação vai representar uma variação de 3,6, né? Se eu tenho uma variação de 2,3, eu vou ter uma... Desculpa, eu tinha falado uma variação de 2, né? Uma variação de 2 vai ter uma variação de 3,6 na escala Fahrenheit. É basicamente você pegar essa variação aqui de 2 graus Celsius que eu tive na escala Celsius e multiplicar por 1,8, que vai dar 3,6 aqui. Então, é uma variação maior. Uma variação de 2 na escala Celsius vai ser equivalente a uma variação de 3,6 na escala Fahrenheit. Difícil? Difícil, pessoal. Essa parte. Entenderam? Aí a gente pode